Existe algo silencioso acontecendo na sua vida. Agora, você acorda, faz as mesmas coisas, segue a mesma rotina, repete os mesmos padrões e quando o dia termina, parece que você não viveu de verdade, só passou por ele, como se estivesse no automático. E talvez essa seja uma das coisas mais perigosas que podem acontecer com alguém. Porque quando você vive no piloto automático, você perde a consciência. E quando perde a consciência, você perde o controle. A maior parte das suas decisões não é realmente decidida por você. Elas são respostas. Respostas a padrões que já estão programados. Hábitos, condicionamentos, reações. E tudo isso acontece abaixo do nível da sua percepção, sem esforço, sem questionamento, sem presença. Você não para pensar por que faz o que faz. Você simplesmente faz. E isso parece normal, porque todo mundo vive assim. Mas isso tem um custo invisível. Você começa a repetir os mesmos dias, as mesmas escolhas, os mesmos erros. E aos poucos, a sua vida deixa de ser algo que você constrói e passa a ser algo que simplesmente acontece. Agora pensa nisso. Quantas vezes você fez algo sem nem perceber que estava fazendo? Pegou o celular automaticamente, abriu um aplicativo sem motivo, comeu algo sem estar com fome, respondeu alguém sem realmente pensar. Tudo isso são sinais de que você não está totalmente presente, de que existe um padrão guiando suas ações e esse padrão foi construído ao longo do tempo, com repetição, com estímulo, com experiências e principalmente sem consciência. Agora existe algo importante que você precisa entender. O piloto automático não é algo ruim. Ele é necessário. Ele existe para economizar energia. Se você tivesse que pensar em cada ação, cada movimento, cada decisão, você ficaria exausto. Então, o cérebro automatiza, transforma comportamentos em padrões. Mas o problema começa quando esses padrões passam a controlar áreas importantes da sua vida, quando você deixa de escolher e começa apenas a reagir. E isso acontece de forma gradual, quase imperceptível. Você começa deixando pequenas coisas no automático, depois decisões maiores, depois sua rotina inteira. E quando percebe, está vivendo uma vida que não foi realmente escolhida, mas apenas seguida. Agora aqui está a parte mais profunda de todas. O piloto automático é alimentado por repetição e dopamina. Tudo aquilo que você repete se fortalece, tudo aquilo que te dá recompensa rápida se fixa ainda mais, e com o tempo, isso cria trilhas no seu cérebro, caminhos que são percorridos automaticamente, sem esforço. E quanto mais você percorre esses caminhos, mais difíceis eles ficam de mudar, porque o cérebro busca o que é familiar, mesmo que não seja bom. Isso explica por que você repete comportamentos que não quer, por que continua fazendo coisas que sabe que não deveria, porque sente que está preso em si mesmo, mas você não está preso, você está condicionado, e condicionamento pode ser quebrado, mas não com força, com consciência, porque você não sai do automático lutando contra ele. Você sai dele percebendo, observando, interrompendo, e isso começa de forma simples. Você começa a notar quando pega o celular sem pensar, notar quando reage no impulso, notar quando está fazendo algo sem presença. E no momento em que você percebe, algo muda, porque o automático depende da ausência de consciência. Quando você observa, você cria um espaço, e nesse espaço existe escolha. Agora você pode decidir, continuar ou mudar, e esse é o primeiro passo, mas não é o único. Porque sair do piloto automático exige algo mais profundo, intencionalidade. Você precisa começar a agir com intenção, fazer coisas porque escolheu, não porque está acostumado. E isso exige desacelerar, estar presente, prestar atenção no que está fazendo, no que está pensando, no que está sentindo. E isso não é fácil no mundo de hoje.
porque tudo ao seu redor foi feito para te puxar de volta para o automático. Estímulos constantes, distrações, informação em excesso, tudo competindo pela sua atenção. E quanto mais você se distrai, menos consciente você fica. E quanto menos consciente, mais automático você se torna. É um ciclo, mas pode ser quebrado. E começa com pequenas interrupções, pequenos momentos de presença. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você só precisa começar a acordar dentro do seu próprio dia, perceber o que está acontecendo, sentir o momento, tomar decisões conscientes, mesmo que sejam pequenas. Agora pensa nisso. Quando você come, você realmente está presente? Ou está no celular? Quando você conversa com alguém, você realmente está ouvindo? Ou está pensando em outra coisa? Quando você trabalha, você está focado ou alternando entre distrações? Esses momentos parecem simples, mas são nesses momentos que sua vida acontece. E se você não está presente neles, você não está vivendo completamente. Você está passando pela vida sem realmente experimentar. Agora existe algo ainda mais profundo. O piloto automático também protege você. Ele evita desconforto, evita esforço, evita mudança. Porque tudo que é novo exige energia. E o cérebro tenta evitar isso, então ele te mantém no familiar, mesmo que isso te mantenha estagnado, mesmo que isso te afaste do que você quer. E é por isso que mudar é difícil, porque você não está apenas criando algo novo, você está saindo de um padrão antigo, e o cérebro resiste, mas essa resistência não é um sinal de que está errado, é um sinal de que você está quebrando o automático. Agora existe uma pergunta que muda tudo. Se você continuar vivendo exatamente como está, para onde isso vai te levar? Não amanhã, não na próxima semana, mas nos próximos anos. Porque o piloto automático não cria mudanças, ele cria repetição. E repetição cria destino. Se você não muda seus padrões, seu futuro será uma extensão do seu presente. E isso pode ser confortável, mas também pode ser limitante. Agora imagina o contrário. Você começa a agir com consciência, começa a escolher, começa a interromper padrões, a fazer coisas diferentes, mesmo que pequenas. Com o tempo, isso muda, porque novos padrões começam a se formar, novos caminhos no cérebro, e o que antes exigia esforço começa a se tornar natural. E você sai de um automático inconsciente para um automático construído. Um automático alinhado com quem você quer ser. Porque no final, você sempre vai ter padrões. A diferença é, eles foram escolhidos ou apenas herdados. Agora existe algo muito importante. Você não precisa ser consciente o tempo todo. Isso é impossível, mas você pode aumentar o nível de consciência, aos poucos, dia após dia. E isso já muda tudo. Porque cada momento de presença é uma chance de sair do automático, e cada escolha consciente é um passo em direção a uma vida mais intencional. Agora pensa nisso, você não precisa de uma vida perfeita, você precisa de uma vida consciente, porque quando você está presente, até coisas simples ganham valor. Um momento de silêncio, uma conversa, uma tarefa, tudo muda, porque você está ali, de verdade. E talvez essa seja a maior diferença de todas, entre viver e apenas existir. Agora, a pergunta final é simples. Você está vivendo ou só está no automático, porque o tempo está passando, independentemente da sua consciência, e a forma como você vive cada momento define o que sua vida se torna. Aqui no Evoluir, a mudança não é barulhenta, ela acontece aos poucos. Evolua, um passo de cada vez.